Estamos hoje aqui para uma conversa com o Juarez Adriano, ele que é cidadão nascido em Agrolândia e teve bastante envolvimento nas atividades aqui empresariais, e ele, a própria família. Então são pessoas que tiveram muito a ver com o desenvolvimento e o crescimento de Agrolândia. Seu Juarez, quem é Juarez Adriano? Bom, Juarez Adriano, na verdade, é filho de Dorvalina Adriano e Rosa Bini Adriano, né? E tudo começou com meu pai vindo junto com a estrada de ferro. Só que meu pai, quando veio para cá, veio solteiro no início dos anos 50, em torno de 50, 51, né? E foi morar com Alberto Rusch, né? E aí em 54 meu pai casou com a Rosa Bini, né? E aí onde que a gente acabou se estabelecendo definitivamente em Agrolândia com o nascimento do Jorge, e com aí logo após o Jorge eu e a Joyce, né? Que são meus irmãos, né? E a gente teve uma vida, na verdade, bastante dinâmica desde criança no São João, porque nós morávamos no São João, nascemos lá, na verdade, né? Tudo devido à estrada de ferro. Só que meu pai também acabou saindo da estrada de ferro por uma proposta de Oswaldo Claudino, quando ofereceu para o meu pai para cuidar do armazém dele, que ele tinha estabelecido ali em São João, devido, novamente, tudo pela função do trem. Aí em 54, na verdade, quando o trem chegou a Trombudo Central, se eu não me engano foi em 54, e toda essa preparação já vinha subindo, vamos dizer, para Agrolândia, porque o trem, na verdade, ia cortar por Ponte Alta, né? Agrolândia, Ponte Alta, e ia até a divisa com a Argentina, que era para ligar todo o oeste, o Planalto e o Vale do Itajaí com o Porto de Itajaí. Então essa era o projeto da estrada de ferro. E a gente acabou ficando, né? Em 64 foi feita a inauguração em Agrolândia. E a minha mãe, né, eu conversando, porque eu cuidei da minha mãe até nos últimos dias dela, e a minha mãe me falou que nós estávamos na inauguração da estrada de ferro. Só que a gente era muito criança, não lembra, né? E aí, depois de 64, logo após 90 dias de vinda do trem em Agrolândia, veio uma ordem, na verdade, começou o desmonte da estrada de ferro, né? E foi indo até chegar em Itajaí. E a gente acabou ficando aí. Aí o meu pai adquiriu o armazém de Oswaldo Claudino e foi tocando. Ele tinha atividade, na época tudo era em saco, tudo era feito, tinha açougue, matava sozinho. Então assim, era bastante trabalho, bastante difícil as coisas, tudo à base de carroça ainda. Depois é que surgiu, logo depois, aí por 66, aí começou a vir já mais atividades com caminhão, o famoso F8, tá? Mas era bastante difícil. Eu lembro que meu pai, ele vinha do São João de carroça aqui para o centro, né, para fazer troca, e também ia para Trombudo Central, para o centro de Trombudo Central, que era um ponto de bastante referência na época, Trombudo Central. E aí em 50, até julho, 22 de julho, se eu não me engano, de 58, isto aqui pertencia para Rio do Sul, nós tudo era Rio do Sul, inclusive Trombudo Central. Então dia 22 de julho de 58, Trombudo Central fica município.
E aí nós, como Trombudo Alto, distrito, começamos a pertencer para Trombudo Central até 25 de julho de 62, tá? Onde começou a Agrolândia, né? Como todos já conhecem. E a nossa família aí ficou, meu pai, como eu disse, né, começou as atividades depois da compra do armazém de Oswaldo Claudino, começou a se dedicar e surgiu uma oportunidade para negociar com o Delírio Batista, que era mais conhecido como Bileco. Então em 62, final de 62, né, o pai negocia, troca o armazém do São João com a construção no centro, que, diga-se de passagem, era um restaurante, um bar, né, e o primeiro hotel, né, o primeiro hotel de Agrolândia, porque antes era só pensões, assim, o caixeiro viajante, como se chamava na época, ele ia dormir na casa do amigo ou do proprietário que ele estava atendendo, né, do comerciante. Então era dessa forma. Então o Bileco, na verdade, com o auxílio de Oscar Zwicker, acaba fazendo o primeiro hotel de Agrolândia. E isso dá uma nova perspectiva, vamos dizer, de funcionamento, vamos dizer, a Agrolândia, né? A Agrolândia começa a crescer um pouco e aí surge essa proposta. Então o pai acaba trocando, na verdade, né, esse armazém nosso no São João pelo Príncipe Bar, se chamava, né? E dentro disso, nessa continuidade, né, a gente foi crescendo, né, acompanhando o crescimento de Agrolândia, né? E aí começa a acontecer muitas modificações em Agrolândia, né? Muitas coisas em termos econômicos, em termos de sociedade, modifica muito a estrutura de Agrolândia depois dessa vinda para cá, para nós, para nossa família, né? Modifica muita coisa, nós entramos, vamos dizer assim, numa nova etapa de família. Muito bem. E o hotel, restaurante, bar, funcionou por quanto tempo aqui? Bom, o meu pai, na verdade, porque era só uma parte, né? Eu me lembro certo porque eu toquei o hotel também, tá? Eram 10 quartos, né? E embaixo era um bar, né? E tinha também o almoço ao meio-dia. Depois o meu pai acaba ampliando bastante, né, toda essa parte, né, e faz um restaurante separado, aí tinha bar, o restaurante e hotel, tudo separado. Na verdade, o que eu posso dizer disso, né, para ser justo? Nós vamos bater numa visão do maior empresário que a Agrolândia já teve. Até agora ninguém conseguiu substituir ele, que é Oscar Zwicker. O hotel ele passa a ter uma importância para a Agrolândia muito grande, né? Porque tanto para os municípios vizinhos, o pessoal vinha para dormir na época aqui, porque mesmo sendo convidados às vezes para dormir em casas particulares, mas ninguém se sente, vamos dizer, à vontade, porque tem trabalho para fazer, tem relatórios para fazer, e o hotel vem dar uma alavancada muito grande em Agrolândia devido a isto, né? E o Oscar Zwicker, com essa visão dele, essa visão de empreendedorismo dele, ele faz uma parceria, inclusive, né, com o Bileco na época, né,
e que depois meu pai dá continuidade. Então ele passa a ser assim o hotel, e depois disso cada vez mais ampliado o restaurante, né? E ele se torna um centro. É importante entender isso, que ele se torna um centro de tudo que aparece em Agrolândia, né? Então, por exemplo, tudo que acontecia na Oscar Zwicker, tudo se direcionava para o hotel, para o almoço, para reuniões, com o restaurante, tudo se direciona para isso. E era dividido, que tinha ainda um pouco o Weitmann, né? Ali o casarão do Weitmann, que algumas coisas ainda era feita ali, mas era mais no sentido de encontro à noite, né? E tinha a churrascaria Lira, né? Que era do Tico, né? Do Siegfried Kepso, e depois do pai do Ademar Neckel, e quem acaba assumindo ali é o Ademar Neckel depois. Seu Claudino Neckel, né? Isso, seu Claudino Neckel, exatamente é o nome do pai do Ademar. E então o hotel, o restaurante, ele passa a ser o centro de tudo. Tudo, né, caía ali. E ele foi de uma extrema importância, né, até nos anos 76 por aí, né, até 76 por aí, que ele tem uma importância muito grande, que foi o ano em que se encerram as atividades da Oscar Zwicker, né? E aí dali em diante uma nova vida. E aí em 1981 eu assumi o hotel, o restaurante, né, toda a parte, e passa a se chamar Adriano's Restaurante, né? Então a gente assume e novamente dá uma nova cara, um novo visual para tudo isso, e continua sendo um centro de encontro, né? Ali passa a ter as reuniões da Associação Indústria e Comércio, passa a ter as reuniões de Câmara Júnior, passa as reuniões gerais, né? Todos os eventos que a prefeitura fazia, que trazia, por exemplo, governador, outros políticos, passa a ir para ali, para o almoço, para jantares, né? E ele foi uma, vamos dizer assim, uma peça bastante importante no progresso de Agrolândia. Foi sempre uma referência em termos de bares, né, o Juca? Permite chamar de Juca, né? A nossa amizade permite isso. Como você também é muito bem conhecido na comunidade em geral. Você fez umas colocações interessantes, né? Nós tínhamos o Salão do Weichmann, que era um centro de eventos, que anos passados, né, na década de 50, 60, a gente ainda por imagens identifica a apresentação teatral e outros eventos também aconteciam por ali. E os bares são sempre referência. Você falou na churrascaria Lira, que ficava ao lado do cinema, né? Exatamente. Onde, aos domingos à noite, principalmente, era uma concentração de pessoas que ficavam no bar, iam ao cinema e voltavam para o bar e restaurante. Isso aí. Né? Então as coisas aconteciam ali. Vocês tinham uma característica da família de vocês, que era mais os eventos durante a semana. Eu lembro muito bem e fiz parte também disso, muitos grupos que por ali permaneciam. As conversas entre amigos, uma cerveja e outra, um chimarrão e outro, e as coisas assim caminhavam. Muita saudade dessa época, não? Veja, Valmir, no fundo eu sou muito grato como pessoa, entende? Como um ser humano, como um profissional, né? Por que eu sou muito grato? Porque eu convivi, né, com pessoas que de enorme conhecimento. Eu convivi com algumas pessoas da primeira geração de Agrolândia, com bastante pessoas da segunda geração, com pessoas que nem você, que nós convivemos junto, tanto no restaurante, nas conversas de bares, como dentro da prefeitura. Então veja bem,
Eu agradeço muito a Deus por ter passado por todas essas etapas. Eu convivi, por exemplo, com Siegfried Geffen. Isso nas conversas que eu vou falar é na conversa da noite, na conversa das madrugadas, né? E eu tinha uma característica de escutar muito. Eu tive muita conversa com Rolando Zwicker, tá? Eu tive muita conversa com meu sogro, por exemplo, que era sobrinho, por exemplo, do Oscar Zwicker, porque o pai de Lindolf Zwicker era irmão do Oscar Zwicker, que é o Gustavo, né? Eu tive assim a satisfação, a beleza de ser íntimo em boa parte do tempo de Alex Kriser, né? De Renard Frederico Germano Scheraiba, uma pessoa espetacular que muito fez por Agrolândia. E assim eu tive convivência com muitos. Devo registrar aqui que eu tive uma convivência de 1 ano e meio com um senhor chamado Antônio Carlos, que era do grupo do banco, chamava de grupo Maisonave. Foi o grupo que assumiu a Oscar Zwicker quando ela entrou em dificuldade, né? Final de 74, início de 75, até maio de 76. Então esse banco, né, Maisonave, que era de Porto Alegre, a matriz, colocou esse Antônio Carlos, na verdade, para administrar porque eles tinham tomado, não sei se dá para dizer, eles tinham assumido a administração da Oscar Zwicker. Da massa falida? Não era massa falida ainda. Ah, sim. Não era massa falida, ela vem depois a massa falida. E aí, esse grupo, na verdade, foi o que extraiu bastante coisa da Oscar Zwicker. Por exemplo, a parte de papelão, toda a parte de madeira no campo, né? Eles acabam extraindo muito, por quê? Para recuperar o dinheiro que tinham colocado dentro da massa, dentro da Oscar Zwicker. E depois disso, depois que entra a massa falida, né, eu tive, devido novamente ao restaurante, ao hotel, isso, né? Porque esse pessoal parava tudo com a gente ali. Eu tive a oportunidade de conviver com o Rolando Zwicker, né? No momento em que ele só tinha mais o cartório, que já era massa falida, né? E quem cuidava ainda era o Lindolfo Henning, e depois do falecimento do Lindolfo Henning, o próprio Rolando veio cuidar do cartório, né? Que era dele, né? Então isso me traz uma gratidão muito grande por conviver com essas pessoas, porque eu tive com essas pessoas as histórias reais do que realmente como a Agrolândia começou, como a Agrolândia era, como eram as famílias, né? E isso tem uma continuidade depois, que é com a Associação Indústria e Comércio. Com o seu Walter Ziegel, por exemplo, né? Uma sabedoria incrível, né? Que eu posso depois falar sobre a empresa dele, né? Com toda a equipe da Indústria e Comércio, que era um encontro, por exemplo, com pessoas que nem o Siegfried Bauer, com o Raimundo Zwicker, que eu tive também bastante contato, né? Então isso deixa eu muito agradecido por ter convivido com esse pessoal. Então veja, só para contar um caso que aconteceu em Agrolândia, até para ser bem justo, né, com todos, um esclarecimento. Por exemplo, em 1963, né, a escola aqui, que se costumava chamar de grupo escolar na época, estava pronto, essa primeira parte da sala, né, eles estavam prontos. E as aulas continuavam sendo lá onde hoje é a Tech News, no lado ali, onde... Né,
e quem dirigia isso lá era a dona Rosa, tá? Rosa Venturi. E aí, no início, final de 63, início de 64, tá? Liderado pelo Siegfried Geffer, que eu acho que na época era o presidente de Pais e Professores, né? Ele faz uma reunião com os pais e resolve que o pessoal não pode mais entrar na escola lá e que tinha que vir para o colégio aqui. Tá? Então montaram um grupo de pais lá, não deixando os alunos entrar, e montaram um grupo de pais aqui orientando os alunos para ocupar o grupo escolar. E aí com isso, né, o seu Adolfo Redler, que era o prefeito, né, ele vai a Rio do Sul e comunica o governador, né, do que está acontecendo na Agrolândia. Isso perdurou uma semana até que veio uma resposta. Então veio porque na época os telegramas eram só Rio do Sul, e veio um telegrama, né? PA, escola, grupo escolar, né? Só que o PA veio na frente, PA, portas abertas, grupo escolar, né? Então o Adolfo vem e dá liberação para usar o prédio. Só que o que acontece? As professoras não vieram, porque eles eram do Estado e não tinha vindo comunicação que eles podiam sair de lá, da onde eles estavam, para poder dar aula aqui. Então eles precisavam dessa autorização também. Então ficou mais uma semana até que veio o telegrama autorizando, né, as professoras vir para cá. E isso aí começou as aulas aqui normais, né? E veja que nós estamos falando num tempo de tumulto a nível nacional, né? Já se falava em 63 dos problemas constitucionais, né? Já tinha rumores, vamos chamar assim. E no início de 64, né? Quando começa o pessoal vir para cá, e aí vem o golpe, entre aspas, aí, né? E aí o que acontece? Mais ou menos uns 6 meses depois, aí já com questões políticas, oposição já, né, e o comentário, surgiu que o telegrama queria dizer que o nome do grupo ia ser Pedro Américo. Tá? Então, como eles não conseguiam definir o PA, eles botaram Pedro Américo. Mas isso não é verdade, sabe? O Pedro Américo vem o nome dele em torno de 6 ou 7 meses depois de estar tudo funcionando. E ele vem devido ao quadro da independência, pintado por Pedro Américo. Tá? Essa foi a razão principal. Então são fatos pitorescos que aconteceram em Agrolândia, mas de suma importância para se colocar, vamos dizer, os devidos pontos no i, né? E dentro disso, também, o esporte de Agrolândia, né, tem uma alavancada muito grande, né, porque passa a ter uma participação de toda esse grupo escolar com atividades do colégio, né, e aí também começa a surgir uma nova fase no esporte. Eu ainda gostaria de resgatar um pouquinho a nossa conversa com relação ao hotel e ao prédio. Ali, numa certa época, passou a funcionar também um local onde teve instalada uma barbearia. Eu gostaria que você nos esclarecesse um pouquinho mais sobre isso. Sim, vejam bem, um dos primeiros barbeiros, né, não sei dizer se foi o primeiro, mas ele está entre os primeiros, nós chamávamos de Velho Ibs, tá? Velho Ibs, e a barbearia dele era aí bem na frente da Oscar Suica. E o filho dele, Ingomar Ibs, né, também aprendeu a profissão, tá?
e acabou se tornando barbeiro. E aí onde que meu pai alugou uma pequena sala para ele, e que mais tarde essa barbearia foi vendida para o Valdemiro, que é o Tito hoje, né? Valdemiro Metzger. Valdemiro Metzger, exatamente, o que é o Tito hoje. Ele trabalhou muitos anos, exatamente ali quando meu pai tocou, era com o Tito. E o Tito acabou construindo ali depois, mais tarde, né? Teve também alguma atividade a mais nesse espaço, não? Além do bar e restaurante? Não, não teve atividades a mais. Aí sempre era bar e restaurante, e tinha essa sala que ele alugou para a barbearia, porque na verdade acabou a barbearia ficando anos, né? Ô Juca, vamos um pouquinho agora para o lado do Juarez empreendedor. É sabido que inicialmente você trabalhou também na agência de Correios e depois veio a empreender várias iniciativas. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, o Juarez, na verdade, com 12 anos de idade, eu já assumi a coordenação da nossa turma para fazer uma excursão na formatura, né? Então, essa característica de sempre estar envolvido na liderança, isso era uma coisa já inata minha, né? E aí foi em 78, né? Foi 78, setembro de 78, foi feito o concurso para instalar os Correios em Agrolândia, porque antes eram só posto de correio, né? Que é onde vinham as cartas e o pessoal do monte ali distribuía, e até numa época trabalhou a Natália, viu, né? E quando eu cheguei estava a Norma Necchio, tá? Trabalhando, mas era uma função da prefeitura que deu uma sala para, vamos dizer, para as cartas ficarem ali. E aí a Norma tinha outras atividades além disso. Então houve o concurso, eu passei no concurso em 78 e comecei a trabalhar já logo em seguida. Eu fiz o meu estágio em Trombudo Central, no Correio Trombudo Central, e depois assumi aqui. E essa foi uma das experiências mais marcantes na minha vida, foi o meu período de trabalhar no Correio, né? A quantidade de amigos que eu fiz, e isso me deu também conhecimento de toda a Agrolândia. Eu consegui conhecer a Agrolândia quase na sua intimidade, vamos dizer assim. E que veio depois a me auxiliar foi quando eu trabalhei como tesoureiro na igreja evangélica, né? Quando Ginter Bau era presidente, né? Eu fui o tesoureiro, que também, né? Eu visitava os contribuintes, né? E isso tudo me deu uma base muito boa de conhecimento, né? E com o Correio, na época, eu trabalhei até 1981, quando o meu pai sofreu um acidente, né? Eu trabalhei, como que eu posso te dizer assim, com muito afinco, com muita dedicação, né? E isso me sobrava também bastante tempo, porque trabalhava até às 5 da tarde só. Isso me sobrava bastante tempo para outras atividades. Aí, quando eu saí do Correio, né, eu vim trabalhar com meu pai, devido ao acidente, e aí o meu pai não conseguiu mais tocar as atividades, eu acabei comprando a atividade dele, né, comprando a parte interna e alugando o prédio. E aí montei o Adriano's Restaurante. Tá? Foi ali que eu montei o Adriano's Restaurante. E aí dei continuidade, ampliei, né, dentro disso.
Depois, em 87, eu comecei a montar a Dujua, a metalúrgica, e abri as portas em início de 89. E aí a minha esposa, Dulce, né, tocava o restaurante e eu tocava a Dujua, que se chamou Juca Serralheria, né? Aí começou as atividades, aí em 94 com incentivo não financeiro, mas com incentivo de ampliação do próprio Renardo, eu acabei mudando para Eduardo Vil, que ainda onde é hoje. E dentro disso eu tive atividades ainda como indústria de artefatos de cimento, frigorífico, né? Minha esposa teve lojas, né? E é a vida de empresário. Hoje já estou na linha do descanso. Todos almejamos um bom descanso, né? Exato, exato. E o que eu diga também. Essa questão de ter um próprio negócio, como você vê isso hoje, assim, o empreendedorismo, né? Eu entendo que você foi sempre um empreendedor, né? E com destaques. Como é que você vê hoje em Agrolândia essa questão do empreendedorismo e a iniciativa privada que sempre norteou o sucesso e o crescimento de Agrolândia? Agrolândia não é um município que vive da gestão pública, ela vive da gestão empresarial, né? Sempre foi destaque. Como você vê o transcorrer do tempo e as mudanças, né, as características empresariais do município? Bom, Valmir, aqui tens que ter um pouquinho de paciência para eu poder buscar lá no passado. Veja bem, se nós retornarmos a Oscar Swicker, tá, que veio como jovem para a Agrolândia, veja bem a visão desse empreendedor. É uma coisa fenomenal. Oscar Swicker, na verdade, quando ele viu que ele começou com um pequeno açougue, quando ele viu essa possibilidade, veja o que ele começou a fazer com os próprios irmãos dele, tá? Tanto com o Lindolfo, com o Leopoldo, como com o Gustavo, tá? Olha a visão. Ele começa, tá, a fazer o quê? Ele começa a trazer eles, um começa uma fecularia, o outro começa, ele traz descascador de arroz, ele ajuda ele com o cunhado dele, que é o Alfredo Radlich, entende? Doam aonde é o terreno da prefeitura hoje, doam, por exemplo, onde é a escola hoje, é o grupo escolar Pedro Américo, doa onde é a igreja católica, doam onde é o Floresta, tá? E ele vai montando toda essa estrutura em redor dele, porque ele via que sozinho não se caminha. Esse é o grande detalhe do negócio, tá? E o que ele vê mais? Ele olha para a matéria-prima. Um empresário precisa olhar para a matéria-prima. Ele precisa olhar o que tem em redor. Junto com isso, começa a trazer profissionais, começa a trazer outras atividades, tipo ele trouxe o pai do Harry Reinhardt para funilaria, porque ele tinha essa necessidade. Ele traz acoplado com a parte do leite, o Manic, que na verdade chamava Bela Aliança naquela época, né? E ele vai trazendo outras atividades que vão crescendo. Ele acaba ajudando toda a parte que está em redor de ferrarias, de atafonas, né, de farinheiras, né? E começa a montar toda essa estrutura. Então ele monta fecularia, ele monta descascador de arroz pequeno, porque quem vem fazer toda essa continuidade é o Rolando depois, né, da morte de Oscar. O Rolando, que é o filho dele, dá essa continuidade, amplia descascador de arroz, dá final na questão do papelão, né? Só que veja... Serraria também. Serrarias também, na serraria, porque a serraria era tudo no campo. Aí é que vem a visão.
Aí é que vem a participação, depois, mais tarde, de Edcaville, que deu uma continuidade nessa visão, né? Por isso, da forma que você me pergunta, da parte de empreendedorismo, o Edcaville, como prefeito, teve uma visão enorme em abrir toda a serra do Rio Novo. Por quê? Porque antes o caminhão tinha que mandar um peão na frente, ver se não tinha ninguém descendo para poder subir, entende? E era estreitinho, podia ser um caminhão só de cada vez. E o que o Edcaville fez com isso, que eu achei, isso para quem é empresário, é fenomenal. Ele deu abertura para toda a cultura que tem hoje no campo, né? Depois disso, o Darcy Finardi, Gentil Alves, comecei todo um plantio de soja, né? Veja bem, dá essa abertura. Mas a maior que começou é que, em vez de ter as serrarias lá para cima, Oscar Zwicker traz a serraria para cá e vem a tora, porque os caminhões podiam descer por aqui, os famosos reboque, e descia caminhões por aqui para ir para Itajaí, para ir para outros lugares levar madeira. Então começa a movimentar o comércio, começa a dar uma ampliação. E isso a gente sente bastante na época do restaurante e do hotel, porque aumentou consideravelmente o movimento, né? Porque antes todo mundo passava pelo Cerril, só que era um trajeto muito difícil de se fazer na época, exatamente, e longo, né? Então isso é visão de empreendedorismo, né? Na minha visão, hoje, se eu fosse classificar, eu colocaria o Alex Krizio como o prefeito número 1 que mais teve visão, em segundo, o Edcaville, entende? Depois colocaria o Schreiber. Essa é a minha visão como empreendedor, né? Então eles deram isso. Por quê? Porque a Agrolândia se fechou. Se você olhar bem, a Agrolândia se fechou. E nós somos o último município, nós somos final de linha. Isso é ruim para o empresário. Nós somos final de linha. E aí em 76, quando fecha as portas definitivamente da Oscar Zwicker, a Agrolândia passa por um período de praticamente de 8 a 10 anos, muito difícil. E com a vinda do asfalto, isso começa a dar uma renovação na Agrolândia novamente. E veja bem, nesse período, tanto no período dos anos 60, como no período de 82 até 84, 86, muitas famílias saíram de Agrolândia. Foram para o norte do Paraná, né? Nós temos muitas, Blumenau, nós temos muitas famílias de Agrolândia, né? Que hoje já está na segunda, terceira geração. E mais importante, nós temos muitos filhos de Agrolândia que foram reconstruir a Alemanha também, nos anos 60 e 70. Então há uma movimentação nisso tudo e nós não, em determinados momentos, nós não demos continuidade a isso. Vejam bem, 1982 foi o asfalto, entende? O que mudou de lá até agora? O que mudou? Então é isso, nós precisamos abrir isso, nós precisamos mostrar para o empresariado, mostrar para esses jovens que estão vindo, na verdade, né, os caminhos. Porque veja bem, nós estamos fadados, e isso eu vou falar com propriedade, nós estamos fadados a ficar da forma que está a Agrolândia. Num ano vai crescer 10 pessoas, no outro ano diminui. Num ano vai crescer, no outro ano diminui. Porque vai se limitando. Nós estamos nos limitando, nós estamos nos fechando. E isso para o empreendedorismo, isso para o empresário é muito ruim. Porque o empresário tem que buscar fora, né? Então, quando a pessoa quer investir, ela vai investir assim, não, porque lá deu certo, eu vou fazer também porque vai dar certo. Mas não é dessa forma que se investe. Tem que ter uma análise, tem que ter estatística. Nós não temos estatística, entende? Do que nós temos. Se você pegar, por exemplo, só a cultura da mandioca. Veja bem, só a cultura da mandioca, se nós pegar. Quantas fecularias nós tínhamos na região. Só que a cultura, ela foi se transferindo para o Paraná.
Ela foi se transferindo para lá. E isso precisa ter estatística. Quando veio a Alcovale para cá, ela veio embasada na mandioca, numa retomada da cultura da mandioca. Mas já se sabia que as terras eram muito difíceis de produção. Por exemplo, lá no Paraná tinha 2 safras por ano. Nós aqui tinha uma a cada 2 anos. Então tinha que plantar intercalado para poder ter a safra. Então são coisas que têm que ser analisadas, e isso só com estatística. O outro ponto crucial, né, e isso eu determino que é mais na questão administrativa dos municípios, entende? É que existem empresas municipais, onde você pode formar uma empresa que é do município, mas existem empresas que têm que ser regionais. E a Alcovale, pegando como exemplo, ela deveria ter sido uma empresa regional. Como, por exemplo, Curtumes, tá? Tinha que ter regional. O próprio descascador de arroz, tá? Ele tem que ser regional. Por quê? Porque fica muito curto, muito pouca área para a indústria. Por que as indústrias metalúrgicas estão dando certo em Agrolândia? Por 2 motivos simples. Tem matéria-prima já considerável a forma que vem, número 1, e mão de obra. Então são 2 coisas que mantêm a indústria metalúrgica. Porque se essas 2 coisas forem difíceis, entende? Ela não se mantém. E a indústria e a agricultura, elas fazem todo o comércio e todo o serviço crescer. Tá? Então, quando você olha isso de uma forma global na nossa região, você vê o quê? Nós somos final de linha, nós temos problema de acessos, entende? E isso vai dificultando as empresas. Nós temos um problema sério que acontece, que não deveria acontecer, mas é a troca de funcionário, um vai para cá, outro vai para lá, fica nessa troca, nesse ciclo vicioso, vamos chamar assim, né? E está tudo aí. É a mesma questão seguinte, aqui, né, para as indústrias. Quantas enchentes já deu em Agrolândia? Quantas enchentes vai dar em Agrolândia?